Irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, amados irmãos e irmãs, reunidos aqui hoje, louvamos, glorificamos sempre a Deus que é Pai. Ele que nos deu o seu Filho Jesus como Salvador, Salvador para todos nós, homens e mulheres. Mas esse Deus que contou com o sim de Maria para que este projeto salvífico se realizasse. Então nós também, contemplando Jesus, somos chamados a contemplar Maria, ela com o seu sim. Mas aí nós podemos, olhando, sobretudo o dia de hoje, Nossa Senhora Aparecida, pensar que esta mãe, que deu o seu sim, ela continuou a manifestar-se na história da humanidade, em muitas regiões diferentes, sempre com aquele objetivo: fazer com que as pessoas pudessem voltar mais o coração para Deus, pudessem voltar mais a vida para Deus, que pudessem viver uma intimidade maior. Por isso que sempre nas aparições nós temos esse chamado à conversão, o chamado à oração, para que rezem mais, para que a paz aconteça. Então nós aí sabemos que Deus concedeu essa graça à humanidade para que pudesse ter sempre essa presença de Maria como mãe se manifestando. E nós, povo brasileiro, temos sim esta grande alegria de saber que em 1717
ela ali apareceu para 3 pescadores que viviam um tormento muito grande. Tinham que pescar, tinham que favorecer, né, o desejo do governador da época. Mas aí nós podemos pensar que esta mãe, ela acompanhava, né, a angústia daqueles homens, mas acompanhava a angústia de todo o povo, sobretudo que vivia uma situação de escravidão e de morte também. Então essa intervenção de Maria, ela foi permitida por Deus, em vista, com certeza, deste voltar maior ainda da parte do povo brasileiro para com Deus também. Então aquilo que nós já sabemos, né, que foi acontecendo pós os pescadores encontraram a imagem, toda aquela devoção que se construiu em torno da imagem, ou seja, tudo isso que foi se construindo e o que nós acompanhamos hoje, Brasil afora e até fora do Brasil também, onde tem brasileiro, com certeza, né? Mas sobretudo Aparecida, que é um local de grande concentração, sobretudo no dia de hoje. Mas tudo para dizer, Deus seja louvado, Deus seja glorificado. E para nós se torna também, né, um momento muito oportuno, hoje, dentro desta liturgia, para aqui percebermos que na história, Deus, Ele contou com tantas e tantas mulheres. Maria, de uma forma toda especial. Então, olhando para você, mulher, né, um dom especial de Deus também. Mas a maneira com a qual Esther, lá no Antigo Testamento, ela também demonstrou, né, este olhar, eu gosto de dizer um olhar missionário, nós estamos no mês de outubro, mas também um coração missionário, porque ela estava vivendo dentro do palácio, ela era esposa, era rainha, e ela, naquele espaço, ela vivia com este olhar voltado para fora, com o coração voltado para fora. Ela acompanhava o povo de Israel, os judeus, que estavam sendo ameaçados naquela região. Por isso aí, nós entendemos que Esther também se torna um modelo para todos nós, não só para as mulheres, mas para todos nós, que queremos crescer como discípulos missionários do Senhor. Ela poderia, né, escolher bens materiais, até a metade do reino ela poderia ter, mas ela soube dizer para o mundo, e continua dizendo, que existe algo muito mais valioso do que qualquer bem material, que é a vida humana. A vida humana é um dom precioso, por isso que toda vida ela importa, toda vida é importante aos olhos de Deus, toda vida é preciosa aos olhos de Deus, e é por isso que nós somos, como igreja, defensores da vida, desde a concepção até o chamado fim natural, e nós jamais vamos aceitar qualquer atitude contra a vida. Pensamos aí na questão do aborto, mas eutanásia, pena de morte, tudo isso nós como cristãos, que amamos Jesus, amamos a igreja, devemos dizer não, porque nosso Deus é o Deus da vida, é o Deus que detesta o pecado, mas que ama e quer salvar o pecador. Então esta frase de Esther me faz pensar em tudo isso. Meu rei, se eu encontrei agrado diante de teus olhos, eu peço somente uma coisa, vida. Vida para mim e vida para o meu povo. Ou seja, favoreça para que essas ameaças contra a vida sejam desfeitas e o povo seja preservado. Então é o cuidado com a vida que está presente ali. Dom precioso, dom maior. Aí então, por isso que nós voltamos nosso olhar para Maria, porque ela é a mãe do autor da vida. Ela aceitou ser mãe deste que é o autor da vida e que também é a própria vida. Já que Jesus disse categoricamente, eu sou o caminho e a vida.
Nós sabemos disso. E Maria, ela, mesmo sendo a revestida, a agraciada, mas humanamente falando, sabemos que ela teve que enfrentar é o chamado dragão, conforme Apocalipse traz para nós hoje. Maria, desde a concepção, ela teve que enfrentar o preconceito daquela sociedade. Até corria o perigo de ser apedrejada, né? Aparecendo grávida. Então ela teve que enfrentar tudo aquilo que era forte na sociedade daquele tempo. E sabemos que quando nasceu Jesus, também teve que enfrentar o chamado dragão, com o nome Herodes, que queria matar a criança. Mas aí nós louvamos e glorificamos a Deus, porque tanto Maria como Jesus foi preservada, ou seja, o poder do mal não prevalece jamais. É o poder de Deus, que sempre predomina em todos os momentos. Mas aí quando falamos de Maria, temos que lembrar com carinho de São José, já que São José foi um instrumento, né, de Deus muito grande, para proteger, amparar Maria. Quando fala a terra vem em socorro desta mulher, eu penso José, aquele que soube proteger, amparar Maria e seu filho Jesus também. Então me vem na mente, no coração, né, todas essas imagens, falando agora a partir desta liturgia da palavra também. Bom, queridos e amados irmãos e irmãs, então esta mãe com certeza, ela quer que a vida seja sempre amada, respeitada, protegida em todos os momentos também. É por isso que nós, olhando para Maria, pedimos a ela a graça de uma conversão maior para nós, mas para todo o povo brasileiro e para o mundo todo também. Para que o respeito à vida, possa acontecer. Não só pensando de modo especial, claro, nas crianças, nos frágeis, mas em todos aqueles que são mais vulneráveis. Então nós pedimos e confiamos à mãe o cuidado de todas essas pessoas também. Mas aí, além dela ser esta mãe que acompanha, protege e defende, intercede por nós, ela, segundo o Evangelho, também nos ensina que para nós o essencial é saber ouvir o seu Filho Jesus, é saber dar a devida atenção à palavra de Jesus Cristo, e saber acolher esta palavra, e saber obedecer esta palavra. Façam tudo aquilo que Ele vos disser. Então aqui entra algo muito importante para todos nós, que somos batizados, somos peregrinos de esperança, nós que somos discípulos missionários. Nós precisamos valorizar cada vez mais a leitura orante da palavra de Deus. Precisamos valorizar mais, né, esta metodologia que a igreja tem, de poder pegar a Sagrada Escritura, ler, meditar, e ali compreender cada vez mais o que Deus está falando para nós, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E nós sabemos que sozinho conseguimos fazer um caminho, mas quando nós estamos entre irmãos, é muito melhor. Por isso a importância das pequenas comunidades, que nós tanto falamos, e precisamos falar mais ainda, as chamadas comunidades eclesiais missionárias, que se reúnem em torno da palavra de Deus. Qual que é o objetivo? É escutar mais Jesus, é acolher mais a palavra do Senhor, como pequena comunidade, pequena família reunida, no desejo de compreender mais a vontade de Deus, e é claro, se entregar cada vez mais à vontade de Deus. Então, quanto mais formos aí envolvidos pela força da palavra de Deus, certamente a graça de Deus vai transformando a nossa vida, mas também por meio de nós, a graça de Deus vai transformando os ambientes nos quais nós estamos. Nós queremos um mundo mais marcado pela paz, pelo amor, pela fraternidade, queremos, mas Deus, com certeza, Ele conta
com cada um de nós. Por isso a importância de pequenos grupos, se alimentando, se nutrindo da palavra de Deus, permitindo que esta palavra vá transformando cada vez mais a sua vida, a sua família, e por meio de você, transforme o seu bairro, transforme a sua comunidade, transforme o mundo em que vivemos. A palavra tem uma força extraordinária. Por isso, escutai tudo aquilo que o meu filho está dizendo. Mas acima de tudo, fazei o que o meu filho vos disser. Fazei. Então esse é entregar-se. Então essa é a graça que nós pedimos hoje, nesta liturgia, nesta celebração. Que saibamos acolher e viver melhor, cada vez mais, a palavra que é o próprio Jesus, que celebramos aqui, nesta mesa da Eucaristia, nesta mesa da palavra também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.